Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É com grande satisfação que nós estamos aqui reunidos novamente para darmos continuidade ao estudo do livro Painéis da Obsessão. Nós aqui do grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert, saudamos a todos. Hoje nós estudaremos o capítulo 8, intitulado Reencarnação, Dádiva de Amor. Eu e o nosso querido Lincoln estaremos conduzindo, então, os estudos desta noite. Sejam bem-vindos. Para iniciarmos, convidamos, então, Lincoln para que nos conduza o pensamento e o sentimento em oração. Lincoln, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gisele. Com a alegria de sempre, estamos aqui unidos nesse propósito nobre de estudarmos. Boa noite aos amigos que nos acompanham. E convido a todos para a nossa oração. Levando o pensamento ao Mestre Jesus, para dizer-lhe: querido amigo e Senhor das nossas vidas, diante dos esforços que empreendemos para superar as nossas imperfeições, adquirindo conhecimentos libertadores e renovando os nossos valores, rogamos-te, Senhor, nesse instante, as bênçãos da tua inspiração, da tua presença, com todos nós que estamos participando ou que participaremos em futuro deste trabalho libertador que nos apresenta a doutrina espírita através de mentores abnegados que nos orientam. Invade-nos, Senhor, o coração com a tua paz, envolvendo também os nossos lares. Este ambiente de experiência evolutiva, onde Deus nos coloca no palco dos corações que estão vinculados às nossas necessidades evolutivas. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Abençoa todos os nossos irmãos, os nossos amigos espirituais que nos acompanham nesta tarefa, a todos os irmãos que assistirão a esse trabalho. Que teu amor a todos nos envolva e nos mantenha unidos nesses propósitos de renovação e transformação íntima. Obrigado, Jesus, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Lin. Então, nós iremos inicialmente apresentar o resumo deste capítulo e depois devolvemos a palavra para o Lincoln iniciar, então, os aprofundamentos. É um capítulo muito bonito em que nós vamos ter ali uma mensagem importante da benfeitora Angélica, onde Filomeno de Miranda inicia narrando reflexões dele a respeito daquele hospital onde ele se encontrava. E aí ele faz uma abordagem no sentido de que quando ele esteve em outras oportunidades, tendo a oportunidade de estagiar em hospitais para alienados mentais e obsessos, em presídios e penitenciárias, onde as pessoas estavam reduzidas a situações penosas, mas em cujos lugares o amor sempre colocava socorros e providências valiosas para aqueles que estavam tombados, ele agora estava defrontando um campo diferente de observação e serviço, que oferecia uma imensa colheita de compreensão dos engodos e delitos humanos, nesta área que antes haviam passado por ele de forma despercebida. Ele faz, então, outra consideração no sentido de que as constrições físicas promovidas pela incidência psíquica de entidades enlouquecidas em desforço selvagem eram um capítulo novo nas experiências em que ele se candidatava à autoiluminação através do auxílio fraternal dispensado pelas equipes especializadas destacadas para esses cometimentos relevantes. Então, dias depois do ato cirúrgico do nosso personagem Argos, ainda estando em convalescença, que requeria cuidados especiais, informou o amigo, a Filomeno de Miranda, que estava programada uma reunião especial para a equipe sob a direção da irmã Angélica.
que se encarregava de cooperar com a moratória do jovem enfermo, atendido ao mesmo tempo em que estariam também presentes diversos amigos encarnados, vinculados de uma ou de outra forma ao processo evolutivo do mesmo paciente. Então, a hora estabelecida, Bernardo e mais 2 auxiliares de enfermagem do campo espiritual de ação foram buscar, então, Argos, desdobrando-o parcialmente durante o sono, a fim de o conduzi-lo ao local reservado para o labor, o mesmo local onde foi feita a cirurgia espiritual em Argos. E aí ele destaca o recinto onde eles se encontravam, que era com características arquitetônicas delicadas e que fazia recordar os antigos anfiteatros greco-romanos. Estavam ali presentes os encarnados, também os desencarnados, os encarnados que estavam acompanhados pelos seus instrutores, pelos encarregados daquela atividade, e que se misturavam aos desencarnados mais lúcidos, a outros espíritos que deveriam logo mais reencarnar, todos ali então atentos para ouvir as lições preciosas da benfeitora. Devíamos ser, diz ele, um auditório de aproximadamente 200 entidades de ambos os planos da vida. E aí, depois de feita a comovedora oração, a benfeitora inicia a sua fala a respeito da dádiva da reencarnação que nós, então, reproduzimos. Diz, então, a benfeitora: agradeçamos ao Pai a concessão bendita do retorno à carne. Muitos de nós acreditamos que estamos sendo punidos, arrojados a um exílio que dizemos não merecer, ou se sentem esquecidos em processos expurgatórios a que pensam não fazer jus. E que incontáveis outros, ao se recolherem no corpo material, anestesiam os centros de lembranças e propositalmente se deixam enlouquecer pelos prazeres mais grosseiros, se desligam dos compromissos firmados no mundo espiritual, comprometendo-se mais dolorosamente, fazendo a viagem de retorno em lamentável estado de decomposição emocional quanto de perturbação interior. Outros tantos, se recordando dos locais purificadores onde estagiaram na erraticidade, se entregam ao pessimismo e à depressão sem abrirem a clareira à esperança ou espaço mental à libertação de si mesmos. Não faltam aqueles que se reencontram com amigos e desafetos antigos, a fim de santificarem a afeição, todavia derrapam em delitos do amor que se corrompe, ou, ao invés de reconquistarem pela ternura, luarizados pelo perdão, aqueles que se afastaram, agasalhando animosidade e rancor, aferram-se ao egoísmo e ressuscitam inconscientemente as mágoas, piorando a situação que deveriam superar pela conquista de títulos de enobrecimento, mediante os quais ampliariam os círculos da amizade fraternal. Poucos espíritos valorizam devidamente a oportunidade redentora, investindo o esforço até o sacrifício e o devotamento ao dever, com renúncia aos convites fascinantes da degeneração moral, que produz prazer por um pouco e se faz assinalar depois pelo travo infeliz do fel, do arrependimento ou pelo azinhave da amargura sem paz. Sem dúvida que a vitória contra as vicissitudes está ao alcance de todos aqueles que se empenham honestamente por conquistá-la. É claro que não se espera que os candidatos à paz e à recuperação própria, que cada dia retornam ao corpo, venham compor novas comunidades estéreis de oração vazia e penitência neurótica, ou tornar-se individualidades alienadas no contexto da sociedade onde se encontrem colocados. Todos esperamos e envidamos esforços para que não se esqueçam, isto sim, da finalidade do recomeço, que tem objetivos específicos, quais os de amoldar a personalidade, as engrenagens do progresso moral
e manter-se a individualidade voltada para o aspecto imortalista, conquistando conhecimentos e sentimentos lavrados nas realizações enobrecedoras, que são de fácil identificação. O trabalho edificante bem direcionado, o culto do dever conscientemente realizado, a integração numa ética otimista qual a evangélica, constituem metodologias de aprimoramento em cuja aplicação pessoal ninguém fracassa. A reencarnação representa uma das revelações mais antigas de que a humanidade terrestre tem conhecimento. Allan Kardec, ouvindo e meditando em torno dos sublimes ensinos dos imortais, atualizou os postulados reencarnacionistas, utilizando-se de uma dialética profundamente racional e científica, que pôde, qual vem sucedendo com êxito, enfrentar o ceticismo e a negação, oferecendo a antevisão do futuro feliz que se encontra ao alcance de quantos se empenhem, honesta e sinceramente, por conquistá-lo. Seja nas assertivas das remotas revelações ocorridas nos santuários dos povos do passado, seja na eloquência de Jesus e Allan Kardec, ou nas conclusões dos modernos estudiosos da parapsicologia e da psicotrônica, que, não obstante nomearem o fenômeno do renascimento carnal do espírito com designações novas, tais como memória extracerebral, bloco energético sobrevivente, campo de vida, para explicarem a constatação do retorno da individualidade, a qual a morte não destruiu. O conteúdo é o mesmo. Provar a necessidade do aproveitamento sábio do tempo de vida. Aqui estão espíritos afins entre si num grupo familiar, de amigos e desafetos, parceiros de júbilos e desastres, em programa de crescimento necessitados uns dos outros, pelo próprio impositivo da evolução. Reencarnam-se as criaturas em verdadeiros clãs, ligados uns aos outros pelas realizações conjuntas em que fracassaram, às vezes, ou crescem para a vida. Por esse motivo, a decisão robusta no que diz respeito ao salutar aproveitamento do tempo, sem os eufemismos das justificativas para com o erro e a indolência, é de urgência, evitando a repetição dos fracassos, seja qual for a alegação. Todos nos encontramos ainda ligados à atmosfera terrestre, onde se demoram afetos poderosos que nos chamam ao retorno, e caídos que nos aguardam para a recuperação, não se considerando as necessidades que nos dizem respeito em face da lavoura interior a ser trabalhada e que aguarda oportunidade. Meditemos nessa expressiva doação do Senhor e formulemos propósitos de santificação pelo trabalho, de elevação pelo amor e de libertação das cadeias de sombra mediante as luzes que acendemos na consciência. Como o passado nos significa dor e arrependimento, o hoje faz surgir a abençoada hora de recuperação e produtividade para o futuro, de paz e alegria que nos espera. Não desanimemos nunca ante o esforço de redenção. Haja o que haja. E recolhendo-nos à oração, busquemos as fontes inspirativas da verdade, adquirindo forças para prosseguir e jamais desesperar. Completou, então, a mentora com doces e comovedoras palavras a sua alocução e se encerrou sob compreensível emoção que a todos contagiou. Então, Lincoln, agora nós passamos a palavra para você. Obrigado, Gi, pelo resumo que trouxe aí a essência desse capítulo nas orientações da nossa benfeitora, a irmã Angélica. Eu começaria aqui o meu destaque para aqueles que estudam a reencarnação, a informação que ela nos trouxe, já pela metade da sua fala, sobre a revelação antiga que é a reencarnação, destacando mensageiros ou missionários que seguramente o Cristo mandou em cada povo e
em todos os tempos para trazer os conhecimentos necessários ao progresso da humanidade. Mencionando aqui Krishna na Índia, Hermes no Egito Antigo, Lao Tse na China. Então, todos eles já orientavam a respeito da palingenesia, que esses conhecimentos foram sendo transferidos aí para as escolas esotéricas, os templários, nas civilizações orientais. E, posteriormente, também vemos Sócrates na Grécia, na sequência, Jesus também em Israel, Buda, Pitágoras, Plotino, Porfírio, Orígenes. Vejamos a quantidade de pessoas ou de sábios da antiguidade. Jesus, naturalmente, é a nossa maior referência aí dentro desse grupo, que trouxeram conhecimentos a respeito da realidade da reencarnação, que é um elemento formoso, como diz aqui a nossa mentora, desse mecanismo de crescimento para Deus, conclamando os homens a luta e a liberdade do mal através do conhecimento da reencarnação. Então, ela culmina com esse raciocínio dela, trazendo-nos Allan Kardec, naturalmente, quando ele comparece na publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, inaugurando esta nova era do conhecimento com a chegada do Consolador. E Allan Kardec, nas palavras da mentora, ouvindo e meditando em torno dos sublimes ensinos dos imortais, ele atualizou os postulados encarnacionistas, ou seja, não era uma novidade que estava sendo trazida por Allan Kardec, mas ele trouxe isso como decorrência de uma herança já da antiguidade, como nós vimos aqui as referências daqueles espíritos que já haviam trazido esse pensamento, né? Só que agora ele traz os estudos aprofundados através de uma dialética profunda, racional, científica, que ainda vem sucedendo até os dias atuais, para enfrentar, como diz a mentora, o cepticismo e a negação, que ainda acontece em nossos dias, apesar de tantos séculos transcorridos em que esse conhecimento vem sendo entregue para a humanidade. E, naturalmente, quando buscamos na codificação referências sobre a reencarnação, a base inicial será no Livro dos Espíritos, e na segunda parte, que fala sobre do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, no capítulo 4, Allan Kardec apresenta aí aos imortais 56 questões a respeito da reencarnação, que vale a pena nos debruçarmos sobre as respostas apresentadas para compreendermos esse contexto. Mas não contente com isso, Allan Kardec, no capítulo 5 dessa segunda parte, ele desenvolve ali considerações sobre a pluralidade das existências. E vejamos, logo na parte inicial das suas considerações, ele já coloca a seguinte situação: uma das duas, ou a reencarnação existe, ou a reencarnação não existe. E passa a desenvolver um raciocínio, tendo presente aí o que aconteceria com o raciocínio humano e as condições lógicas da análise das nossas existências aqui, ou da vida em geral, do contexto social que nós vivemos no planeta e das realidades que diferenciam os caracteres dos indivíduos, as capacidades que todos nós temos, diferentes umas das outras. Se a reencarnação não existe, como explicar tudo isso? Agora, coloca ele também que a existência da reencarnação coloca todo o mecanismo de trabalho de Deus em relação aos seus filhos dentro de mecanismos próprios da justiça divina, onde cada indivíduo, na sua imortalidade, é trabalhado de existência em existência para galgar os degraus próprios do seu processo evolutivo. Então, hoje nós temos literatura suficiente para verificar a realidade desta lei divina, que é a pluralidade das vidas, das existências, a reencarnação em si mesma, que nos leva a considerar uma compreensão muito profunda da nossa passagem rápida aqui em nosso mundo, como também do nosso retorno à vida espiritual após a nossa desencarnação. E dentro desses propósitos de analisar esse assunto, nós buscamos ali no livro do
Espírito Viana de Carvalho, Novos Rumos, um livro recente, apresentado agora pelo Espírito, através de Divaldo Pereira Franco, onde ele coloca ali um capítulo interessante, o capítulo 2, onde ele fala sobre uma visão dinâmica da reencarnação. Se nós tínhamos uma ideia de que a reencarnação teria como princípio, a finalidade, expungir os males praticados, pagar os erros cometidos, ressarcir as dívidas pretéritas, ele nos chama a atenção para olharmos a reencarnação de uma forma mais dinâmica, menos punitiva, porque tem-se a cultura de falar assim no karma, que é uma palavra que vem lá do Oriente, da Índia, né? Se você não fizer isso, vai acontecer imediatamente aquilo outro, como se fosse uma condenação definitiva. Então, Viana de Carvalho vem nos colocar um raciocínio diferente aqui, e dizendo que nem sempre a reencarnação é o resultado de erros do passado, mas também é dos sucessos naturais da nossa escalada evolutiva. Ele fala aqui, então, sobre aquela denominada dor-evolução, as dores que nós vivemos dentro do nosso processo evolutivo, como nós encontramos na referência lá de André Luiz, no livro Ação e Reação, que ele fala dos diversos tipos de dores. Então, esta dor referida aqui por Viana de Carvalho seria, então, esta denominada dor-evolução. Claro que nós temos as explicações ali no livro Ação e Reação, também sobre a dor-expiação, que é exatamente a realidade vivida neste capítulo pelos protagonistas que são mencionados aqui na narrativa de Manuel Filomeno de Miranda. Os espíritos sofrendo hoje as consequências dos seus atos do passado, portanto, uma reencarnação que traz a um ambiente da dor-expiação. Mas também existe, como menciona André Luiz, a dor-auxílio, aquela em que nós somos alcançados por determinados constrangimentos ou até enfermidades ou situações de doenças prolongadas, que os espíritos colocam, os mentores da nossa vida nessa encarnação, eles colocam como um auxílio para todos nós no nosso processo de aceitação, digamos, da desencarnação, ou para que possam evitar males maiores diante dos comportamentos que nós estamos levando, conduzindo as nossas vidas. Então, uma dor auxílio, e nós muitas vezes não reconhecemos os benefícios disso. Então, nós verificamos que nessa análise do espírito Viana de Carvalho, essa visão dinâmica que ele fala aqui, esse capítulo demonstra exatamente uma exemplificação disso que ele falou, a começar pela primeira frase que nós lemos nesse capítulo aí da reencarnação, que foi denominado dádiva de amor, e realmente é uma dádiva de amor, a definição que o espírito Manuel Filomeno coloca sobre o sanatório. Não é um banco de doentes, ou um hospital de doentes, ou um depósito de doentes, né? Como levianamente nós podemos considerar as diversas perspectivas de que a pessoa possa ver um hospital ou as alas determinadas de doenças específicas, como câncer, ou outras doenças de transmissão também, que possam afetar a comunidade. Ele fala que o sanatório é a bendita escola de renovação das almas, oficina superior de recuperação orgânica. Então, vejamos aqui a forma nova com que ele nos faz olhar essas instituições onde somos refugiados por nossas próprias necessidades, sofrendo, claro, os processos de enfermidade orgânica necessários a uma determinada recuperação, que vemos exatamente aqui no capítulo, decorrem de experiências malogradas do passado, onde comprometemos a nossa consciência, perturbando a harmonia nossa como espíritos imortais, e que depois se transfere para a formação de um novo corpo, ou no programa da experiência do novo corpo, em que enfermidades comparecem em determinadas idades nossas, ou já nascemos apresentando determinadas enfermidades, como decorrência própria das experiências do passado. E esse é o objetivo, ou um dos objetivos da reencarnação, sem dúvida, promover através dessas dificuldades próprias, com que nós possamos desenvolver novas reflexões sobre a vida, sobre os nossos valores, as nossas atitudes,
sobre as nossas tendências ou as más inclinações que nós ainda temos para o desequilíbrio, que nos infelicitam, e através dessa análise promover a nossa renovação dentro de novos padrões de comportamento moral, mais saudáveis naturalmente. Então nós temos aqui, nessas observações que Manuel Filomeno fala do hospital, que apesar de termos ali quadros bastante penosos vividos pelos protagonistas aqui da narrativa de Manuel Filomeno, estão ali presentes também corações amorosos que socorrem. E esses corações amorosos também estão vinculados a esse processo de sofrimento, porque foram eles, muitas vezes, aqueles que causaram no passado as dores que hoje são colhidas por diversas dessas pessoas. E eles retornam hoje, então, ao palco dessa convivência com os mesmos espíritos do passado, hoje em situações diferentes, mas em que eles se apresentam como socorristas, como profissionais da área de saúde, como dedicados enfermeiros ou médicos para socorrerem aqueles indivíduos que ali estão sofrendo. E nós vemos, então, que a lei divina, por esses mecanismos da reencarnação, funciona exatamente de acordo com as necessidades de cada um de nós, seja na nossa renovação pelo serviço no bem, entregando a nossa dedicação ao socorro das pessoas, seja por vivermos as situações difíceis das enfermidades que nós enfrentamos. Então, nós vemos ali, nas palavras de Manuel Filomeno, que esses profissionais, eles aproveitam todas aquelas circunstâncias, especialmente os espíritos que atendem todos esses enfermos, catalogando ali as falências, os pontos negativos do comportamento do indivíduo que levaram ele àquela situação, trazendo para nós como lições vivas e alertas, para que nós que aqui estamos estudando não caiamos nas mesmas armadilhas que possam nos conduzir a situações semelhantes. Mas também fazem eles o destaque de fatores altamente positivos que estão ao alcance de todos para que possam atingir a vitória também sobre si mesmos. Então, não se destaca apenas as dores que decorrem das nossas quedas morais, mas também as oportunidades presentes neste ambiente de sofrimento. Nenhum de nós está ao abandono em relação a tudo aquilo que nós sofremos. Nenhum de nós está desamparado com relação às nossas dores, a começar pelos espíritos que nos ajudam e nos socorrem, o nosso guia espiritual sempre presente nas nossas experiências, tentando estimular-nos de alguma forma a prosseguirmos nas nossas tendências para o bem, procurando tolher aí aquelas tentações ou as inclinações que temos ainda para a prática das nossas imperfeições. Então vemos, e foi interessante observar aqui, pela narrativa apresentada pela irmã Angélica, que ela classificou aqui em grupos diferentes as pessoas de acordo com a forma como eles encaram a reencarnação. Então, muitos se acreditam punidos, né, como bem destacou a Gi no seu resumo, né, e parece que abandonados, né, exilados de alguma forma, reconhecendo-se vitimados por situações graves que enfrentam, como por considerarem que eles não estariam merecendo, né? É comum observarmos isso. Inclusive nós de fora, vendo, né, familiares ou amigos ou até vizinhos, né, às vezes se referem, nossa, aquela pessoa parece tão boa, tem um coração tão bondoso, é uma pessoa amiga e sofre tanto, não é verdade? Nós vemos essas caracterizações sociais neste molde, evidentemente pela falta de profundidade na análise das questões que envolvem as dores que nós enfrentamos. Somos, então, pessoas que vivemos as realidades próprias da colheita daquilo que nós semeamos. Então, a irmã Angélica vai destacando aqui esses grupos, esses que se acreditam vitimados pelas circunstâncias, aqueles outros que anestesiam a sua consciência, inclusive diante de estímulos que recebem das leis divinas que estão gravadas em nossa consciência, aí recordadas também pelas intuições dos nossos guias espirituais ou familiares desencarnados que zelam
e cuidam de nós também, nós vamos anestesiando a nossa consciência, essas nossas lembranças, e vamos nos deixando arrastar por prazeres grosseiros da vida, aquelas buscas das sensações mais imediatistas, das paixões dissolventes, e naturalmente isso nos afasta do acesso dos bons espíritos ao nosso psiquismo, porque nós criamos como se fosse uma redoma em que ficamos mergulhados ali, dentro dos próprios pensamentos, em desequilíbrio, e, portanto, abrindo campo somente a perturbadores ainda mais da nossa paz, espíritos que sintonizam conosco e nos levam muitas vezes até a processos obsessivos, especialmente aqueles que se consideram inimigos nossos de outros processos ou de outras encarnações. Então, aqui nós vemos o nosso afastamento, ou o nosso desligamento dessa sintonia com a espiritualidade, através dessa anestesia dos centros, dessas lembranças que nós trazemos até dos aconselhamentos que nos foram dados antes da encarnação, e também esquecendo os compromissos que assinamos antes de reencarnar com relação às experiências que nós viveríamos aqui. É um outro grupo também de pessoas que veem a reencarnação ou que vivem os processos reencarnatórios de forma diferente. Outros, inclusive, achamos aqui muito interessante que, recordando os locais purificadores da erraticidade, entregam-se ao pessimismo. Veja que interessante. É aquela melancolia que muitos de nós sentimos, aquela saudade guardada, não se sabe de quê, que fala fundo em nossa alma, de um local mais agradável do que este ambiente que aqui consideramos hostil nas experiências encarnatórias. É aquele, digamos, ambiente, né, do paraíso que guardamos a ideia, naquela colônia espiritual onde fomos acolhidos anteriormente, e temos, então, uma recordação daqueles momentos agradáveis que vivemos, mas agora enfrentando as nossas dificuldades próprias. Isso leva muitos a esse pessimismo, a depressão, como fala aqui a irmã Angélica. Então, são reflexões que os espíritos apresentam a todos nós, que servem de elementos referenciais para nossas tomadas de decisões e nossa existência. E, finalmente, ela coloca aqui o quarto grupo, que são aqueles, a maioria de nós poderia se dizer, que reencontram aqui no núcleo familiar em especial, ou também no núcleo profissional, os amigos ou desafetos antigos. Quanto aos amigos, nós vamos ver aí a multiplicação ou a potencialização do processo afetivo entre nós, isso é muito natural. Mas aqueles que nós olhamos como desafetos, mesmo instintivamente, porque existe aí uma vinculação de frequência vibratória, né, de sintonia entre aqueles que se amam e também entre aqueles que têm algum tipo de ressalva nessa comunhão de pensamentos. Então, ao reencontrarmos essas pessoas, nós deliberadamente, como ela fala aqui, derrapamos nos delitos do amor, desequilibrando as fontes da afetividade, ou também guardamos animosidade e rancor daqueles pelos quais não sentimos a nossa afeição vinculada. Nós temos uma animosidade porque notamos nessas pessoas uma determinada antipatia. Ao invés de analisarmos as fontes disso dentro de nós naturalmente, tendo consciência dos mecanismos próprios que a reencarnação promove nesses reencontros aqui na Terra, muitas vezes até nós espíritas escorregamos em análises mais superficiais dessas questões e vamos guardando pequenos ressentimentos de pessoas, especialmente no ambiente familiar, que é aquele templo ou aquela escola mais valiosa que nós recebemos aqui no processo de uma nova vida para oportunizar o nosso progresso espiritual. E vemos aqui também, na observação dela, que poucos espíritos valorizam devidamente a oportunidade redentora. Ora, isto é um convite para todos nós, no sentido de analisarmos como estamos aproveitando o nosso tempo hoje, nesta encarnação, diante dos nossos vínculos com a matéria
e diante das nossas ligações com a espiritualidade ou com a nossa espiritualização. Estamos adotando aqui uma mediação entre o convívio com os fatores próprios da matéria e da espiritualidade de forma equilibrada, ou as questões materiais que falam muito forte ao nosso ego, pode-se dizer até ao nosso egoísmo também, não estaríamos aprisionando em cadeias que possam conduzir-nos a um mau aproveitamento dessa matéria com a qual estamos vinculados. Aqui podemos falar sobre que tipo de administração, por exemplo, estamos fazendo em relação aos bens materiais que Deus colocou em nossas vidas como empréstimos para a nossa administração. É uma pergunta que devemos responder para verificar se este talento que está conosco nesta encarnação está sendo adequadamente multiplicado em benefícios, naturalmente, por nós mesmos, mas não de forma egoística, centralizada em nós, mas sendo compartilhado também com a necessidade dos nossos irmãos de caminhada. São elementos para as nossas reflexões. Então, nós vemos que a nossa mentora, ela fala aqui sobre essas metodologias de aprimoramento que devemos buscar para o melhor aproveitamento da nossa encarnação. E ela fala, em primeira instância, o trabalho edificante, bem direcionado. Então, não é apenas trabalhar em um dever, mas que ele seja edificante e bem direcionado com a consciência própria de quem racionalmente conhece o seu papel diante da vida. O culto do dever, veja bem, conscientemente realizado. Então, ela fala a obrigação e a forma de conduzi-lo. Então, vemos como os espíritos são sábios em nos orientar. E, finalmente, a integração na ética evangélica, como forma de ter uma vida otimista, porque o Evangelho nos fala das nossas dificuldades e aflições, que Jesus mesmo mencionou que nós viveríamos aqui na Terra, mas não é um compêndio de sofrimento e de pessimismo ou de derrotismo. E, naturalmente, é o contrário isso. Tudo aquilo que se revela em nossa realidade objetiva como dificuldades ou constrangimentos são decorrentes das nossas imperfeições. E, diante disso, superá-las será o desafio maior para guardarmos uma visão otimista da vida. Porque Jesus está conosco, jamais nos deixa, repetimos aqui, abandonados. Hoje, nos dias atuais, como em dias passados, o materialismo tem sido uma força muito presente nas relações sociais, nas realidades de vários países e no indivíduo em particular. Recordemos aqui, aqueles de nós que estudamos a doutrina espírita, como vimos na questão 799, onde Allan Kardec coloca ali sobre a lei do progresso, a terceira parte do Livro dos Espíritos, qual seria a forma em que o Espiritismo poderia contribuir para o progresso da humanidade, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Esse materialismo que deve ser destruído não é aquele que está no outro, especialmente. É o materialismo que possa estar em nós ainda. Porque observamos, infelizmente, inclusive, irmãos espiritualistas muito praticantes do materialismo, pelas suas vinculações próprias com as dependências à matéria, escravizando-se a coisas, a tudo o que tem, que não é da pessoa, como repetimos, é o empréstimo de Deus a todos nós. Então, a reencarnação sugere-nos um chamamento muito grave ao aproveitamento dessa experiência, do tempo que nós vamos passar aqui na Terra, nessa existência, porque não sabemos quanto tempo durará a nossa permanência nesse corpo, nessa experiência que nós estamos recebendo aqui, como uma doação do Senhor, a reencarnação, para os nossos propósitos de santificação, como diz a nossa mentora, a nossa irmã Angélica. Nós recebemos esta doação para a santificação nossa pelo trabalho, para a elevação pelo amor e para a libertação das sombras que nós ainda carregamos. Ora, como libertar-nos das sombras? Acendendo luzes em nossa intimidade. E é dessa maneira
que caminhando com Cristo, nas luzes do Evangelho dele, nos exemplos que ele nos deixou, que vamos catalogar essas luzes para tornarmos pessoas mais lúcidas, pelo conhecimento que nós temos, no uso também desse conhecimento para nós e na exemplificação do nosso comportamento para melhor no nosso dia a dia, onde nós estivermos. E aí nós vamos então ter um aproveitamento muito melhor, considerando que temos consciência desse passado que nós já deixamos, mas que está presente como experiência indutora do nosso comportamento atual, aproveitando hoje, que é abençoada hora para todos nós, na preparação, como diz a nossa mentora aqui, para a paz e alegria do nosso futuro. Então, são os tempos que merecem a nossa atenção. O passado como lições vivas que nós tivemos e que repontam nesta encarnação como tendências, tanto aquelas mais positivas quanto aquelas ainda não positivas, ou negativas, pode-se dizer, através das nossas tendências morais, estudando-nos pelas tendências desse passado, nós vamos ter a oportunidade do hoje para fazermos a nossa recuperação moral e galgarmos novos caminhos para a edificação de um futuro melhor. E conclui a nossa mentora dizendo que não devemos desanimar jamais. E recordamos, para concluir, as palavras de Jesus, que estão no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Tende bom ânimo. Ele fala ali, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É um convite para todos nós, vencermos o mundo. E não procurarmos somente vencer no mundo, que seria a busca pelas coisas materiais, mas vencer o mundo, o nosso mundo interior, para torná-lo melhor e participarmos da grande reedificação do planeta na implementação do reino dos céus nos corações, que começa por cada um de nós naturalmente. O Senhor nos dê força para esses desafios, ilumine os nossos pensamentos e oriente os nossos sentimentos para o melhor a cada dia. Passamos a palavra então aqui para a continuidade dos comentários. Obrigada, Lincoln, pela sua contribuição, pelas suas reflexões. Sem dúvida, nos despertaram ainda mais para que a gente possa, enfim, tomar as rédeas, né, da nossa vida e nos decidirmos pelo Evangelho de Jesus, que é, inclusive, o tema que iremos aprofundar a respeito do Evangelho de Jesus como triunfo. Porque, como o Lincoln já muito bem nos antecedeu, nos relembrando, destacando a fala da benfeitora a respeito do que nós devemos fazer para conseguirmos vencer na reencarnação, vencermos nós próprios, né, como o Lincoln também estava dizendo, ser do mundo, viver no mundo, aliás, mas sem ser do mundo, como que vamos fazer essa dosagem, esse equilíbrio? E aí a benfeitora fala do trabalho edificante, do culto do dever, conscientemente realizado, e da ética otimista evangélica. Me chamou bastante atenção nesses esclarecimentos da benfeitora a questão desse dever, do devotamento, da abnegação, da renúncia. E aí nós ficamos pensando como que nós poderíamos aplicar isso na nossa vida prática. Em quais momentos a vida nos convida para testemunharmos o Evangelho de Jesus. Porque também, como já foi dito, nem tudo são expiações, mas vivemos diariamente constantes provações que nos impulsionam, se passarmos, para a nossa evolução, para que amanhã sejamos mais felizes do que hoje. Então, ficou muito claro nas palavras da benfeitora que todos nós precisamos voltar os nossos olhos cada vez mais a descobrirmos as metas pelas quais nós reencarnamos. Muito se fala nas metas das conquistas do mundo, pouco se reflexiona e se fala, se discute, se debate a respeito destas metas
transcendentais. Porque definitivamente nenhum de nós veio ao mundo a passeio, como já popularmente conhecemos. Então, como não significa que nós não podemos usufruir das coisas boas que a vida material nos proporciona, que não podemos ter momentos de lazer, de descanso. Os benfeitores espirituais já falaram e repetiram muitas vezes que não se trata desta radicalização, como também a benfeitora Angélica diz na sua fala a respeito das missões das reencarnações, que não para que a gente possa ficar recluso, isolado do mundo, em oração, porque só dessa forma a gente vai conseguir evoluir, ou então com atitudes radicais. Não, viver no mundo sem ser do mundo. E ela também fala muito a respeito do tempo, do aproveitamento que nós temos que ter com o tempo que a vida nos proporciona. Fazer essa dosagem entre o trabalho, a colaboração e o lazer, né, que todos nós precisamos. Então, o nosso compromisso com a vida e a verdade vai nos conclamando cada vez mais para esse autodescobrimento, para o despertamento das nossas consciências, para que a gente possa, enfim, agir como espíritos imortais. Estamos de passagem nessa vida, que a Terra nos serve de escola bendita, de hospital, para que a gente possa evoluir. Ela também diz isso na sua fala, que é só com a reencarnação que muitas virtudes serão conquistadas, que muitos erros serão convertidos em virtudes. Então, estamos aqui para evoluir. Não podemos ficar perdendo tempo. Tem uma passagem de um espírito no livro Céu e Inferno que ficou uma vida toda de ociosidade, sem fazer nada de bom, sem fazer nada de ruim, sem se importar com a vida de ninguém, enfim, como se tivesse vindo realmente sendo um espectador da vida. E ele, muito endurecido ainda de volta no mundo espiritual, sofre muito, porque é aquele vazio que ficou no coração, aquela falta de sentido na vida, falta de propósito, uma indiferença pela vida. E isso a gente sabe que vai atrasar muito a nossa evolução, vai trazer muita dor e muito sofrimento, porque, infelizmente, muitas vezes, só dessa forma que nós conseguimos despertar a nossa consciência para a realidade da vida, o convite que já nos foi feito há mais de 2000 anos. Então, nós sabemos que a evolução ela não vai ocorrer de forma automática. É simplesmente assim, não, vamos vivendo um dia de cada vez e a gente vai evoluindo. Porque não basta sofrer, nós temos que passar pela expiação ou pela provação de forma resignada. E como que vamos passar de forma resignada se não compreendemos os porquês da vida, que o Espiritismo tão bem nos explica? De onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que estamos aqui? Como já vimos nesse capítulo, ao longo de todos os estudos que fizemos, nada é por acaso. Somos reunidos nesse clã, como diz a benfeitora, familiar, que de muito está junto, que muito errou, ou que pode, enfim, acertar. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, mesmo porque a gente sabe que a fila para a reencarnação é grande. E poucos são aqueles que estão tendo a oportunidade de virem logo. A gente sabe também que a natalidade está cada vez menor. Então, não vamos deixar para a próxima reencarnação. Vamos aproveitar esta reencarnação, para que na próxima seja mais suave, né? Porque a gente ainda tem tanta coisa para resgatar. Todos nós almejamos, certamente, o nosso triunfo pessoal, como a benfeitora Joana de Ângeles tão bem trabalha. Mas poucos de nós sabemos que esse triunfo pessoal só vai ocorrer quando nós conseguimos trilhar pelos caminhos luminosos que o Cristo nos legou e que nós encontramos no seu Evangelho. E o Espiritismo também relembra e desvenda os mistérios das parábolas de Jesus, principalmente através do Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser o nosso livro de cabeceira,
que deve ser aquele livro que nós lemos e relemos incessantemente enquanto estivermos reencarnados, e provavelmente no mundo espiritual seremos desejosos de participar de grupos de estudos para continuarmos na aprendizagem. Porque cada vez que nós conseguimos compreender um parágrafo a mais, aprofundarmos um ensinamento a mais, é uma mudança íntima que ocorre em nossas vidas. Amanhã conseguiremos já agir de forma diferente, porque a nossa consciência já estará desperta. E Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então precisamos aprofundar e ler constantemente essa obra que é a nossa bússola, que é o nosso farol, não só aqui na vida terrena, mas para a nossa vida imortal. Então, segundo, fazendo uma análise da fala da querida mentor benfeitora Angélica, nós trouxemos alguns capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo em que se destacam 2 substantivos: devotamento e abnegação, que, segundo o Espírito de Verdade, resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. Lá no capítulo 2º do Evangelho, no item 8, o Espírito que vem trazer a mensagem é de uma rainha da França, intitulado Uma Realeza Terrestre. Ela vai nos trazer uma mensagem maravilhosa, da qual nós destacamos uma pequena parte em que ela diz assim: para que nós possamos granjear um lugar no reino de Deus, são necessárias abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática, benevolência para com todos. Bom, ela está resumindo aí, na verdade, todas as virtudes e todas as qualidades que nós precisamos desenvolver para a nossa evolução, para bem aproveitarmos a nossa reencarnação. E aí ela diz assim, que lá no mundo espiritual ninguém pergunta quem nós fomos, nem que posição que nós ocupamos, mas quantas lágrimas nós enxugamos. Como diz a benfeitora Joana de Ângeles, quando a gente enxuga a lágrima do outro, a gente não tem tempo para chorar. Quando nós nos dedicamos à prática da caridade de forma desse devotamento, nós esquecemos de nós próprios, mas ao mesmo tempo aprendemos com a dor do outro, crescemos com a vitória do outro, porque nós somos todos uma irmandade, estamos todos interligados. Não conseguimos ser indiferentes ou dizermos assim: o que o fulano faz não me afeta. Afeta. Sabemos que tudo está em tudo está nesse encadeamento pela natureza da vida. E aí, no capítulo 6 do Evangelho, no item 8, o advento do Espírito de Verdade, uma mensagem de Jesus, né, em Havre, em 1863, ele vai dizer assim, ele diz e repete, que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas 2 palavras. É profundo isso que ele fala. A sabedoria humana reside nestas 2 palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas 2 palavras, ele repete, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E aí nós sabemos, né, conforme ele nos ensina, que a nossa consciência tranquila vai nos proporcionar esse bem-estar íntimo. Vamos ter esse sentimento de dever cumprido, que é o que vai nos dar o repouso ao espírito e resignação. E o coração, então, bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo
tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. É claro que tudo isso que eles nos trazem, os mentores nos trazem, são desdobramentos da lei de amor. É como Jesus resume os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas fica muito genérico. Como assim o amor? Aí nós pensamos assim, eu preciso amar, daí a gente pensa assim de forma apaixonada, como eu amo meu cônjuge, ou eu amo meu filho, vai ser impossível. Não é esse tipo de amor a que ele se refere. É o amor da renúncia, da abnegação, do devotamento, da humildade, do perdão, da indulgência, porque todos esses sentimentos, essas virtudes, elas fazem parte da lei do amor, que também não se desenvolve passivamente. Não é assim, o amor vai brotar em mim de forma espontânea. Não vai. A sementinha já está ali. Jesus disse, brilha a vossa luz. Então, a luz já existe, ela precisa brilhar. Para ela brilhar, nós vamos precisar limpar muito a nossa casa mental, a nossa casa perispiritual, a nossa casa sentimental, das coisas negativas, dos pensamentos ruins, das atitudes ainda equivocadas. Assim, fazendo essa limpeza, nós estaremos aptos a iniciar esse despertamento desse brilho interno, que nenhuma sombra externa consegue ofuscar. No item 11 do Evangelho, aliás, no capítulo 11, item 9, então, da lei de amor, Fénelon vai nos trazer que nós não devemos acreditar na esterilidade e no endurecimento do coração humano, porque muitas vezes a gente olha o mundo como está e a gente fala, meu Deus, está tudo perdido. E aí ele continua, ao amor verdadeiro, ele a seu malgrado cede. Quantos casos que nós lemos em André Luiz, em Filomeno de Miranda, de desobsessão, em que a intervenção de um amor verdadeiro, de uma mãe, de um parente distante, de alguém em favor do obsessor, é capaz de amolecer o coração, de trazer de volta à tona os sentimentos profundos que nós todos temos, porque ao longo dos anos em que eles se encontram na erraticidade, com esse pensamento fixo, essa monoideia, eles vão se endurecendo automaticamente. Muitos vêm e dizem que não tem sentimento nenhum, que o coração é uma pedra. Então, essa pedra que eles se referem, ela vai dar lugar aos sentimentos pujantes através do toque do amor verdadeiro. E todos temos alguém, ou uma, ou duas, ou 3 milhares de pessoas que nos amam verdadeiramente. A iniciar pelo nosso mentor espiritual, nosso guia, o nosso anjo da guarda. Está lá no Livro dos Espíritos, que ele nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. E ele está conosco, comprometido nesta jornada. Então, que nós possamos fazer uso desse benefício, estarmos em conexão com o nosso mentor. E aí ele fala assim, que o amor é um imã que a gente não consegue resistir. Podemos ver tantas passagens de Jesus. A principal que eu me lembrei foi de Paulo, de Tarso, de Saulo, que depois se torna Paulo, quando então Jesus aparece para ele e ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele muda, porque é o toque do amor verdadeiro. E ainda mais sendo a nossa luz, Jesus, o nosso mestre divino. Então, o contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, estado latente nos nossos corações. E a terra, um lugar de provas e expiações, de exílio, vai ser purificado por esse fogo sagrado.
e verá praticados na sua superfície, por nós, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis de escutar as palavras de João, o evangelista, que ele dizia, durante toda a sua vida, mas principalmente na velhice, quando perguntavam para ele, para que ele pudesse novamente fazer suas prédicas, enfim, ele se limitava a dizer e repetir: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Nós precisamos refletir a respeito desses ensinamentos. E no capítulo 11 ainda, no item 13, um espírito protetor deixa a mensagem intitulada A Fé e a Caridade, porque a benfeitora Angélica também faz menção à importância da nossa fé. E aí o espírito diz que essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. A nossa fé raciocinada, o estudo profundo dessa ciência e dessa religião que é o Espiritismo, para que a gente solidifique, enfim, esses princípios e tenha resistência para vencer todas as tentações. E ele diz ainda: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de prazeres procure se iludir sobre o seu destino nesse mundo, pretender ser lícito ele ficar se ocupando unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Aí, porque precisamos reencarnar. Mais facilmente vamos adquirir essas virtudes através do auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. No capítulo 13, item 17, a piedade, o Espírito Miguel vem e nos diz assim, que a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Por fim, o capítulo 16, item 7, utilidade providencial da riqueza. Olha, Lincoln, a gente não combinou, mas você falou a respeito desse assunto, né? Que temos feito dos recursos que Jesus tem nos emprestado nesta vida. E aí, então a mensagem vem e diz que a mensagem vem e nos traz a história do mancebo rico, né? As provas da riqueza e da miséria. A benfeitora Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, vai descrever a respeito dessa passagem do Evangelho, e vai nos esclarecer que o que Jesus propunha ao mancebo, ao jovem ali, que queria saber o que ele precisava fazer para conquistar o reino de Deus, era uma prova decisiva que destinava a pôr a nu o fundo do seu pensamento. E Jesus conhecia. Na verdade, ele só dizia porque ele precisava verbalizar. Então, ele podia, sem dúvida, o menino, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio fora da caridade,
não há salvação. Então, a missão dos espíritas, que acredito sermos quase todos nós que estamos aqui acompanhando este estudo, com algumas exceções, a nossa missão, segundo o próprio Evangelho, no capítulo 20, é viver o Evangelho e, através dessa vivência, sermos exemplo. Porque nós sabemos que as atitudes falam mais do que as palavras, mas os Espíritos nos convidam para que possamos espalhar a boa nova, para que possamos falar a respeito dessas coisas que conhecemos, e que é chegada a hora que nós devemos sacrificar a propagação do Evangelho de Jesus, os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações fúteis, aliás. E estão conosco os espíritos elevados que nos conduzirão e que, como diz o Evangelho, a língua de fogo cairá sobre as nossas cabeças e iremos falar como os melhores oradores falam, porque não somos nós, né? Somos conduzidos e inspirados pela espiritualidade superior. Então, coroando as reflexões de hoje, nós trouxemos um trecho também pequeno da mensagem psicografada por Divaldo Franco, de autoria da benfeitora Joana de Ângeles, intitulada Devotamento e Abnegação. É recente essa mensagem, é de 24 de abril de 2023. Então, ela finaliza essa mensagem dizendo assim: duas palavras afirma o Espírito da Verdade. Em sua mensagem, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 8, para a vitória do deambulante carnal, devotamento e abnegação. Nós vamos dormir hoje com essas duas palavras. Através da revivescência do Evangelho de Jesus, cada criatura humana acenda a chama da candeia e a ponha no velador, a fim de vencer toda a sombra e ignorância dos motivos reais da sua jornada. O devotamento ao dever impõe lealdade e perseverança nas lutas de superação das paixões inferiores. E a abnegação abre o caminho para a vivência da caridade em todas as suas expressões, demonstrando a grandeza do amor. Outras virtudes surgem à medida que se exercita o dever, auxiliando todos a se submeterem às soberanas leis de Deus, vivendo conforme Jesus o fez, a todos solicitando imitá-lo. A viagem carnal tem a sua fatalidade, que é a desencarnação, o encontro consigo mesmo em estado de plenitude espiritual. Duas palavras que se transformam em um único dever, que é a união com Deus. No amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, eis a solução para as dores, prenunciando a real alegria de viver. Então, com esses ensinamentos, essas reflexões, nós agradecemos mais uma vez a todos aqueles que aqui estiveram conosco, aqueles que vibraram conosco, aqueles que estão aprendendo conosco, ao nosso querido Lincoln pela parceria, pela colaboração, e desde já convidamos para que estejamos novamente aqui na semana que vem. Um grande abraço, muita paz a todos.